marcando rotas. E hoje meus pais vão estar apresentando para vocês como é que foi a travessia aqui da Argentina. Então, como todos sabem, né, tem toda aquela burocracia pra gente estar fazendo na entrada, né? Então era uma coisa que nós estávamos até um pouquinho receosos, porque é muita coisa e a gente também ficava muito na dúvida. Então a gente foi perguntando para várias pessoas, né? Então acho que até muitos têm dúvida com relação a isso. Nossa dúvida também era com relação ao nosso filho, como é que seria essa entrada. A gente começou a pesquisar bastante, né, conversar com algumas pessoas, alguns viajantes também, e a gente começou a fazer esse processo então ontem, né? A gente começou a pesquisar para ver se tinha alguma farmácia. Chegou aqui, era no final da tarde. Clínica, farmácia, né? Então e a gente daí começou a pesquisar, mas a gente acabou não conseguindo fazer no dia de ontem. E hoje de manhã, então, que a gente realmente começou a correr atrás. Primeira coisa é fazer o teste de farmácia, né? Porque na verdade, assim, lá nos informativos, né, todo mundo fala do PCR, né? Então, que é uma dúvida que muita gente acaba tendo, né? E assim, até pela questão de valores. Existe a possibilidade de estar fazendo do antígeno, que também é um exame nasal, mas com valor bem menor, né? E que aqui, pelo menos, eles aceitam sim a entrada para brasileiros através desse teste, né? Nós fizemos em farmácia, né? Do antígeno. Aqui na fronteira do Porto Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, né? Porque até eu cheguei a entrar em contato com clínicas aqui de Foz do Iguaçu, né? Para ver justamente os valores. Então, assim, para ter uma ideia, os valores do PCR ia de 190 a 300 reais. E o do antígeno ele ia desde 80 a 100 reais. Então a gente optou, como tinha essa possibilidade de estar fazendo do antígeno, fazer numa farmácia. O que diferencia do PCR para esse? Vai diferenciar é o prazo, porque o do PCR, que é aquele que às vezes leva até 8 horas para sair o resultado, você pode estar fazendo ele até em 72 horas. E o teste de farmácia, que é o teste rápido ali, você tem 24 horas para você estar entrando na fronteira. Ontem, quando nós chegamos em Foz do Iguaçu, nós tentamos ir em uma farmácia, né? Então, tem algumas farmácias que fazem, tá? E elas somente com agendamento. Então a gente até tentou fazer agendamento, mas assim, os horários eram muito distribuídos, então para nós ia ficar um pouquinho complicado também estar fazendo essa administração. Porém a gente entrou em contato com um dos viajantes, né, o Vivo na Van, que também estão na Argentina, e ela comentou comigo, a Ana, né, que tinha conseguido fazer em uma farmácia aqui. Então eu fui lá hoje de manhã cedo, a gente conseguiu fazer, recebemos o teste e começamos a fazer toda a tramitação para daí a gente começar a ingressar no país da Argentina. A gente começou a fazer a declaração juramentada. Hoje então de manhã... segundo processo foi a declaração juramentada, né? Então nós até assim, deixamos bem as coisas bem assim, tipo, numa sequência, porque então a gente fez questão primeiro de ter o teste, né, tendo ele negativo, aí depois partimos para fazer o seguro viagem, né, que aqui na Argentina é obrigatório, e tem que ser o seguro viagem com cobertura para Covid até $30 mil, né? Isso, né? Até $30 mil, que abrange desde coberturas para despesas médicas, hospitalares. Nós fizemos a cotação com a Porto Seguro, porque é a seguradora do nosso veículo, né, da nossa casinha, onde nós conseguimos fazer justamente com eles, até por ter um desconto a mais. Conseguindo fazer isso, a gente foi fazer toda aquela parte do cadastro lá, justamente da declaração juramentada, que eles exigem aqui para entrar. E o Porto Seguro a gente fez... A gente não sabia certo a data que a gente ia fazer a entrada, né, aqui na Argentina. Então a gente pegou, esperamos bem certinho, e aqui né, a gente acessou o site. No dia mesmo a gente conseguiu fazer, já saiu as 3 apólices, então são 3 apólices, saiu um nome de cada um, e a gente conseguiu daí anexar tudo. E a declaração juramentada também tinha que ser feita uma para cada um. Então a gente montou uma para mim, uma para o Guilherme e uma para o Rafa.
né? Logo era umas 2h30 da tarde, a gente tinha recebido já os e-mails ali da confirmação, porém como a gente ainda tinha algumas coisinhas para finalizar com relação do Brasil, né, a gente foi fazer essas situações. Então a gente tinha preocupação com relação a medicamento, porque como eu vou viajar com criança, então receitas médicas, então são várias coisinhas que a gente foi cuidando, né, justamente para poder estar entrando aqui na Argentina. Nós ingressamos umas 3h30, 4 horas. 3h30, 4 horas. Umas 3h30, 4 horas. Confesso que eu fiquei bem assim, digamos, espantada pela questão que a gente chegou. Não tinha tanto movimento, mas também não estava algo tão calmo. Porém, estava muito tumultuado, assim, não tinha um direcionamento. E eles simplesmente tinha as filas, assim. Aí o Rafa foi lá, verificou numa fila como é que a gente poderia fazer. O que eles pediram para nós, né? Eles pediram para nós, numa fila que nós ficamos numa casinha ali, apenas o laudo do teste do Covid de hoje de manhã. Isso. Foi a única coisa que eles pediram para nós ali. Tinha pessoas chegando e perguntando sobre o Covid e ela já falou na hora: você trouxe o laudo? Não, a gente não faz o teste aqui. Por quê? Até novembro eles estavam fazendo gratuito aqui na fronteira, na aduana, mas depois disso eles não estão mais fazendo, daí por isso que a gente acabou pagando também. Foi a única coisa que ela pediu ali, foi o laudo do teste do Covid e carimbou um papelzinho e mandou nós para fila com a nossa casinha. Nós fomos lá, entregamos a documentação ali. A primeira coisa que o oficial pediu é papelzinho lá carimbado, né? A primeira coisa que ele pediu já, né, para ninguém estar furando fila ou não passar naquele processo que era o primeiro da parte vacina, do Covid. Do laudo, vacina. né? Então, do primeiro laudo. tem que passar por lá e depois vir pro pessoal da aduana ali para poder fazer o processo. E daí ele começou a pegar os passaportes, então a gente entregou toda a parte de passaporte para eles, e daí ele fez o processo lá, ele perguntou realmente a declaração juramentada, né? Isso, Ah, se vocês fizeram, eu falei que sim. Não, beleza. Ah, fizeram mesmo. Eu vou depois estar verificando aqui. Eu falei, não, sem problema, pode verificar, tá tudo certinho. A gente até se organizou com vários documentos, certificado da vacina, trouxemos muita coisa que a gente, de repente eles pudessem estar perguntando, e simplesmente eles pediram os passaportes, perguntou se a gente fez realmente declaração juramentada, perguntou o local que nós íamos, então isso também é muito importante, né? Porque nós fomos perguntar para algumas pessoas também, e muitos falaram para nós, porque como nós somos viajantes, nós não temos um lugar fixo, né? Um ponto de parada fixo, né? Então alguns falaram, olha, como vocês estão com motorhome, é melhor vocês botarem com o endereço de um camp ou um hotel, né? A gente até chegou a ver os vídeos do Paz, Amor e Viagem, do Sem Fronteiras, onde eles também colocaram, né? Explicaram nos vídeos deles que eles também tinham colocado um local também lá, acho que se não me engano em Correntes, né? Missions, né? Não lembro a cidade, mas eu lembro que eles deram o endereço de um hotel. E foi a única coisa que ele perguntou. E saiu da casinha e veio entregar os passaportes em mãos e pediu para nós para abrir a van. Eu saí, eu fui lá abrir a casinha, ele não entrou, simplesmente perguntou onde nosso filho dormia. Eu expliquei para ele onde dormia, ele falou que a casinha era muito bonita, que era o sonho dele, é super simpático e solícito, e mandou nós seguir viagem. No caso, acho que ele saiu mais para poder verificar o Guilherme, né? Porque estavam nós dois na frente na cabine, né? E o Guilherme estava atrás, né? No banco dele, com o cinto lá atrás, dentro do motorhome. Aqui. Então, ele não teve esse acesso do Guilherme. Então, ele foi verificar realmente o Guilherme, né? Viu onde que ele estava, né? Estava batendo tudo certinho. E já deu uma olhada também no carro. Só que não é a função dele olhar o carro, era mais para frente. No outro processo, que é a parte da verificação realmente. Mas ele mesmo já veio olhar. E a princípio, né? Bem tranquilo, né? E já liberou, entregou os passaportes pra gente seguir para a próxima etapa. Não levou, acho que uns 5 minutos, né? Não chegou a foi isso. Rápido, porque foi tinha super bastante rápido. fila para trás também. Aí a gente perguntou, porque era uma dúvida que nós temos, né? Sobre a entrada do veículo no país.
E ele falou que seria mais pra frente, tipo, como se fosse na fiscalização. Logo depois tinha um pessoalzinho parado, nós paramos, ele simplesmente perguntou: o que você carrega aí? É que tipo de carga? E a gente falou: não, é um motorhome, é uma casinha. Ele falou: então pode seguir. Ele não verificou nada. Então, assim, não verificou geladeira, não verificou os armários, não verificou absolutamente pelo que deu pra entender, nada. Eles fazem meio por amostragem, assim. Então ele viu que tá até o carro meio adesivado, então ele já percebeu, né, motorhome, mas mesmo assim ele perguntou. E mandou seguir. Aí nós ficamos na dúvida, fizemos a volta e fomos perguntar como é que funcionava com relação à entrada do veículo, se precisava carimbar alguma coisa. Falaram que não precisava fazer nada. Então, assim, a nossa entrada aqui, tá, em Porto Iguaçu, foi basicamente tranquila, não teve muito estresse com relação a isso, né? Nós procuramos fazer todo o processo. O que eles estão exigindo, tá? Realmente, teste negativo do Covid, tá? Ou PCR ou antígeno. Declaração juramentada, isso eles perguntam na hora ali, e também eles perguntam, foi só, né? Isso. Aí o seguro viagem, isso eles perguntaram também, tá? Só. Então, assim, basicamente seria isso que teria que estar apresentando. Parte de documentação do veículo. Não olharam para nós carta verde, documentação do motorista. Mas eles comentaram que isso teria que estar tudo certo para poder a gente seguir para frente, né? Que provavelmente nem para frente eles vão estar verificando tudo isso. Aí eu falei que eu tinha tudo. Eu fui depois perguntar sobre isso, sobre o carro. Ele falou: não, você tem tudo que precisa, a carta verde e tal. Eu falei que tinha. Ele falou: não, ele não vai ter problema nenhum. Pode seguir sem problema. Aí, a princípio, foi super tranquilo, né? Nós, apesar de tudo, não estávamos ansiosos, estávamos bem tranquilos, assim. Acho que o Gui estava bem ansioso, né? Gui deu uma dor de barriga, deu tudo. Dor de barriga, Só queria saber se ia ter que tomar vacina, né? Por causa que eu não sou muito, assim, que goste de tomar vacina, então eu tava meio ansiosa, assim, por causa que eu não sou muito de entrar em muitos países, né? Então, assim, foi super tranquilo, né? Estamos bastante na expectativa. Tem algumas coisinhas que agora nós precisamos fazer, né? Então acho que é normal para todo mundo que está vindo do Brasil. A gente fez a transferência do dinheiro lá para aquele aplicativo, como é que é? Winnie, né? Winnie. E agora a gente tem que esperar porque eles só trabalham de segunda a sexta. Ali no aplicativo tem alguns pontos, mas nem todos atendem. A gente passou no domingo, né? Isso, então amanhã o que está programado, a gente fazer a primeira coisa é resgatar o dinheiro, né? Em pesos argentinos. E depois começar a abastecer carro, comprar algumas coisas que a gente precisa para poder daí seguir viagem e ir para frente. Não tivemos oportunidade ainda de ver muitas coisas aqui com relação aos preços, tudo, né? Porque também nessa parte, assim, acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Mas a gente já se espantou em Foz do Iguaçu que o... Calor. Quanto que era a água lá, amor? 5 litros? 5 litros a 7, 8 reais. Então, assim, já foi um pouquinho caro, né? É mais caro. Não, é porque aqui é muito quente. E em compensação, assim, tem que ter, olha, acho que uma geladeira no corpo, porque é muito quente. É bem isso. E os demais é super tranquilo. Nós vamos estar iniciando a nossa viagem e todos os dias a gente vai estar montando alguma coisinha para que a gente possa estar explicando para vocês também. Valeu, pessoal! Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Nós vamos começar, estamos iniciando o nosso canal agora, né? Então, gente, esse foi o nosso vídeo, né? Explicando como é que foi a nossa passagem pela fronteira. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve e também já vai lá no Instagram para ver as nossas fotos. Instagram também tem bastante fotos, né?